Gente, boa noite, bem-vindos à oração das 10. Hoje nós tiramos para lermos a Bíblia juntos, para estudarmos um pouquinho. Essa ideia aconteceu quando uma pessoa muito querida falou assim: mas eu tenho tanta dificuldade em entender, em ler a Bíblia. E eu vou aqui comentar com vocês a minha prática, a minha experiência, tá bom? Uma coisa que nós sabemos é que nós precisamos pedir que Deus fale aos nossos corações quando a gente lê a Bíblia, quando nós estamos estudando. Alguns falam livro de sabedoria antiga, eu gosto de falar que são documentos escritos em hebraico, parte em aramaico e grego do Novo Testamento. Gente, são documentos realmente, os estudiosos, os pesquisadores, é um assunto muito sério, não é brincadeira, não é conto da carochinha. Muitas coisas, as pessoas sérias, os estudiosos sérios, os pesquisadores nem falam mais, nem questionam mais. Por isso que é importante a gente conversar, a gente estudar, a gente aprender. E eu estou lendo o livro de Jeremias, e no capítulo 31, no versículo 15, nós vemos Jeremias mencionar sobre Ramá, sobre uma profecia, sobre Raquel, que estava chorando a morte dos seus filhos e não podia ser consolada. Esse mesmo versículo, ele é mencionado por Mateus em 50 depois de Cristo, no ano 50 depois de Cristo. E o livro de Jeremias, fazendo uma pesquisazinha, para a gente se lembrar, porque a gente estuda, mas esquece, ele foi escrito no ano 601 a.C. E esse texto de Jeremias menciona Raquel. Raquel foi esposa de Jacó, teve 2 filhos, mas ela morreu dando à luz a Benjamim. Gente, essa intertextualidade bíblica me fascina. Esse texto de Gênesis, ele foi escrito entre os anos de 1201 a 1500. Olha só, do século 13 ao século 15, temos aí 1601 a.C., temos Mateus 50 depois de Cristo. Gente, não pode ser coincidência. 3 textos de épocas distintas. Não pode ser sorte, como alguns costumam falar. É o trabalho do Espírito de Deus, é o trabalho de Deus. Essa intertextualidade bíblica. E quando você começa a estudar, você vai ver outras intertextualidades. É uma riqueza assim infinita que deixa você assim de boca aberta. E a gente pede ao Espírito de Deus, como nós já falamos, quando a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente tem que orar antes pedindo a Deus que fale aos nossos corações. E Deus começa a falar. Quando a gente vai ler a história do nascimento do filho de Raquel, ela dá o nome dele, filho da minha dor. Já pensou? Olha só. Mas o esposo vem e muda. Meu filho querido, meu filho favorito, meu filho muito amado. Gente, o poder das palavras, eu sempre tenho falado aqui. Gente, as palavras têm poder, pesquisadores já mostraram isso. Então a gente tem que procurar falar coisas boas, ouvir coisas boas, ver coisas boas, ler coisas boas. O apóstolo Paulo, ele já falou isso também, você encontra isso no livro de sabedoria, nos documentos. Gente, Deus só fala coisa boa da gente. Então vamos falar, vamos pensar o que é bom, vamos repetir aquilo que Deus fala de nós. E a gente também começa a pensar sobre
Mateus entendeu esse verso escrito por Jeremias, uma profecia, quando os magos foram até Herodes procurando Jesus, e Herodes falou: quando você encontrar Jesus, você volta para falar comigo, onde ele está, onde ele nasceu. E Herodes ficou esperando, os magos não voltaram, porque Deus falou para os magos não voltarem pelo mesmo caminho, mas eles voltarem por outro caminho e não falarem nada, para eles não falarem nada com Herodes. Deus está guiando a história. Deus, ele guia a história. Deus, ele já visitou o meu futuro, ele sabe o que está me esperando no meu futuro, ele já está lá, ele sempre chega primeiro. Não há surpresas para ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e outros profetas, você encontra, precisamos realmente confiar em Deus, acreditar de todo o coração, porque ele cuida de nós, ele está ministrando nas nossas vidas. Isso tudo a gente vai compreendendo à medida que a gente vai lendo, vai estudando. Essa intertextualidade, como eu já falei, gente, é algo assim que me fascina, me deixa realmente de boca aberta, como Deus trabalhou e trabalha através da história. Deus trabalhou no passado, ele trabalha no presente e trabalha no futuro. Como as Escrituras dizem, é o Deus que trabalha a favor daqueles que o amam. E existe uma promessa. O povo, aqui quando a gente lê esse texto, o povo de Israel que foi expatriado, porque quebrou o acordo que tinha com Deus, quebrou a promessa, mas foi feita a promessa de que eles voltariam. Eles voltariam. Há muitas promessas na Bíblia sobre a nossa vida, é importante saber. Salmo 91 fala lá: daria a você vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos fala: viverei e falarei as maravilhas do Senhor. Os dias do Senhor se cumprirão na minha vida, na sua vida, as promessas, o propósito, o destino, a missão que Ele tem para mim e para você. Não foi à toa que o apóstolo Paulo já falou: tudo que é bom, tudo que é amável. Então, gente, vamos selecionar aquilo que é bom e repetir, começando com aquilo que Deus fala de nós. E a gente gosta de terminar fazendo a oração de João, que ele ensinou, quando ele falou: Jesus Cristo realizou muitos milagres, tantos milagres, fez tantas coisas, que se fossem escritos, se eu tivesse escrito, não teria como, os livros não caberiam neste mundo. Mas estes milagres que eu escrevi aqui no meu livro, eu escrevi para que você creia que Jesus Cristo é o prometido de Gênesis, e você vai ver também os documentos em grego, Apocalipse, e para que, crendo nele, como Filho de Deus, como prometido, você tenha vida. Essa vida que a gente precisa. Vamos orar então. Pai, eu quero essa vida que o seu Filho oferece, quero essa vida que o Cristo dá através dos seus ensinos, através dele mesmo, Pai. Vida que nenhum homem pode dar, apesar da sua sabedoria, do seu poder, da sua riqueza, não tem condição. Vida que nenhuma religião dá, nenhuma doutrina dá, mas só o seu Filho Jesus pode dar. Eu quero essa vida, eu quero essa vida que Ele oferece, essa vida que não tem preço, essa vida que custou a vida dele, mas Ele ressuscitou e está vivo ao seu lado, intercede por nós, luta por nós, nos defende. Nós oramos ao Senhor, Pai, em Jesus. Amém.